Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta noite de 26 de julho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar de segurança nos sistemas judiciais. E para isso a gente convidou o servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão, Dr. Jean Francisco Nunes. Doutor Jean, querido, é uma satisfação tê-lo conosco aqui pela primeira vez no programa Direito no Ar. E aqui, Jean, tradicionalmente, quando é a primeira vez do entrevistado, antes da gente entrar propriamente no tema do programa, a gente procura conhecer um pouco da carreira do entrevistado, porque certamente a tua história de vida vai inspirar algumas das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, por favor, doutor Jean, como é que você foi parar no Tribunal de Justiça do Maranhão? Qual foi o planejamento para isso? O que as pessoas devem fazer para seguir essa mesma carreira? Boa noite, professor. É um prazer estar aqui no programa com o senhor, que é uma referência para nós, todos nós que passamos por suas disciplinas. O senhor sempre deixa aquela luzinha conosco e inspira, né? Então, primeiro agradecer o convite, e isso nos lisonjeia demais. Agora, com relação à sua pergunta, professor, eu sempre fui afeito às questões de justiça, e desde criança, de adolescente, eu tive intenção, gostava da profissão de advogado, admirava a advocacia, sempre quis ser advogado. E isso está intimamente ligado do meio jurídico, enfim, tribunal. Eu morava em Pinheiro, ano de 2000, eu fui para Pinheiro em 1997, dar aula de informática. Inclusive lá, um dos meus alunos foi o Hugo, né, que é seu colega aí, que já escreveu alguns livros sobre o Sampaio. Lá eu conheci o Hugo, grande amigo, pessoa querida. E então eu estudei informática durante muito tempo, fui para lá dar aula de informática, e em 2005 fiz o concurso, né? Fiz o concurso para o tribunal, para a área de informática. E em 2006 fui chamado. Então, eu sou servidor desde 2006. O primeiro concurso que o tribunal fez ainda, desembargador Milson Coutinho, né? E a partir daí nós trabalhamos já na área de desenvolvimento de sistemas, e atualmente nós estamos na área de segurança de sistemas, dos sistemas judiciais. Vi aqui que o senhor já entrevistou o doutor Anderson, né, que inclusive já trabalhei com ele em Pinheiro, na segunda vara de Pinheiro, quando ele respondeu por lá, no tempo que ele trabalhava lá também, e eu passei um tempo lá. E nós trabalhamos juntos recentemente num sistema que é de precatórios, o SAPRE, né? E assim, como é sabido, para você entrar no tribunal, tem que participar, o concurso do tribunal, ele é um concurso pesado. O meu, no caso, foram 3 fases. A primeira fase é objetiva, né? Que é as questões popularmente chamadas questões de marcar, né? A segunda fase é a fase subjetiva, que é que você tem que responder, e a terceira fase de digitação. E tem sido assim, né, nos concursos do tribunal. De lá para cá, eu acho que já houveram mais 2 ou 3, se não me engano, para ingresso no Poder Judiciário aqui do Maranhão. Maravilha.
citou o nome aí, o doutor Jean, de algumas figuras muito caras para mim, muito queridas. O Hugo, historiador de futebol, Sim. né? Tá inclusive lançando um livro novo agora, no final deste mês ou do próximo. Está Outro tendo um livro, né, professor? atrasozinho. É, e é um apaixonado, né? Pela história, principalmente do futebol maranhense. É um grande pesquisador. Graças a ele, a gente vai ter registros aí para a posteridade do futebol maranhense, porque, infelizmente, abrindo esse parênteses para comentar esse assunto, a, a gente teve aqui grandes estatísticos, matemáticos, temos um deles ainda vivo, que é o Manuel Martins, antes dele o Manuel Raimundo do Amaral, e eles guardam esses dados todos. O Manuel guarda ainda, o Amaral guardava, todos em papéis, em fichas e tal, nada em computador, nada na nuvem, nada em livros. E o Hugo está tendo esse trabalho que é, ao mesmo tempo, uma extrema responsabilidade de transformar isso tudo em livros, né, para ficar registrado aí para a posteridade. Doutor Anderson Sobral, entrevistei recentemente, coordenador aí dos precatórios, figura também muito competente, muito querida, e aí me fez lembrar de um outro colega seu, também concursado do tribunal, também da área da informática, que certamente vocês já trabalharam muito juntos, o Paulo Rocha Neto, não é? Como é que está o Sim, meu amigo Paulo, o Pau- Jean? o Paulo foi nosso diretor. O Paulo, assim, o Paulo Rocha Neto, nós entramos juntos no mesmo concurso. Quando nós entramos, eu entrei como técnico, ele entrou como analista, e nós dividíamos a mesma mesa, a gente sentava lado a lado. E assim, professor, nós entramos no tribunal quando o setor de TI do tribunal era muito precário. Eu não sei se. Talvez o senhor lembre do Temis PG, Temis JE, né, que eram sistemas assim, que eram um sistema, até na verdade, ainda se usa o Temis PG para processos físicos, só que agora estão migrando todos para o PJE. Então, quando nós entramos, na verdade, quando nós entramos, existia lugares que usavam até sistemas muito mais arcaicos para poder gerenciar processos. E aí partiu do Paulo. O Paulo vinha de uma experiência pretérita anterior, né? Que ele trabalhou na Vale, né? Como gerente de projetos, tal. E aí ele teve a ideia da gente desenvolver um sistema do zero que fizesse mais do que o TMSPG fazia. Então, nós começamos a desenvolver um sistema e depois, quando ele ficou concluído, foi a época que o CNJ ofereceu o PJE para os tribunais e junto com o PJE, ele ofereceu infraestrutura, ofereceu computadores, centenas de computadores para os tribunais que aderissem ao PJE. E aí esse sistema ficou meio assim parado. E aí o Paulo, depois disso, já foi diretor de informática, né, do tribunal, se não me engano, por 3 vezes, salvo engano, 3 ou 4 vezes. Saiu agora recente, né? Quem assumiu foi o Cláudio, que atualmente é o diretor de informática, e o Paulo, salvo engano, está no TRE. A gente se falou há pouco tempo, para eu tirar uma dúvida a respeito de um sistema que a gente tem, e ele está, salvo engano, no TRE. Muito competente, o Paulo, assim como você, e estão desde o começo, como tu disseste, desde a época que a TI do Tribunal de Justiça do Maranhão ainda era completamente embrionária, né? Você vê a ponto de vocês dois terem que dividir uma mesma mesa, né? O setor não Sim, tinha nem estrutura física, né? não Material, tinha. né? Mesas, equipamentos, etc. E hoje é uma das diretorias do tribunal. Olha como Sim. chegou a ser importante. E de fato é, né? Já é o cérebro hoje, não é? De qualquer segmento público ou privado, o setor de TI, porque hoje tudo depende de computador, de internet, de sistema, de aplicativos, não é isso? A gente brinca, professor, é óbvio, né? A gente brinca assim, por exemplo, se em uma vara qualquer
um juiz faltar, ou um servidor, ou então o prédio, por qualquer motivo de natureza, de força maior, o prédio parar, somente os jurisdicionados, os cidadãos daquela cidade, especificamente, vão ficar sem o amparo do judiciário por algum pouco período de tempo. Mas se a TI do tribunal, a informática do tribunal, por qualquer motivo parar, para tudo. Ninguém faz nada. Você não pode fazer, porque aí hoje você faz audiência, já fica alimentando diretamente no PJE, tem as audiências que são por videoconferência. Por exemplo, pesquisa de processo. Se o juiz vai fazer uma audiência, ele precisa olhar o processo. Hoje o processo está no PJE. Então, se a nossa infraestrutura ela parar por algum motivo, e ela quase não para, isso é importante eu falar aqui, porque nós criamos, eu estava até conversando hoje isso com a minha esposa, professor, que hoje no tribunal, dentro da diretoria de informática, tá, nós temos o setor de governança de TI. Então, é a organização de tudo que precisa ser feito. Então, nós temos diretrizes, nós temos políticas de acesso, muita coisa. Antes de chegar na parte realmente prática, nós temos uma base de governança, de estrutura de organização muito sólida, que ajuda a manter o que a gente chama de disponibilidade quase que 100%. Maravilha. Eu lembro, Jean, que a gente discutia há alguns anos, porque eu sou ainda um pouquinho mais antigo que você, ainda sou da época que não era nem sistemas próprios, como Temis PJ, PPG, Temis SG. Eu sou ainda da época quando eu comecei a estagiar, advogar, ainda lá no Rio de Janeiro, em que se acompanhava os processos em fichinhas de papel, né? Então não tinha nem sistema de computador, não tinha nada disso. Aconteciam, inclusive, algumas coisas curiosas e outras muito complicadas por causa disso. E eu lembro que a época, quando se começou a discutir, lá nos anos 80, vamos passar tudo para sistemas de computador e tal, a preocupação era, o investimento para fazer isso, né? Porque você tinha que investir em equipamentos, em pessoal, criar, como tem hoje, uma diretoria de informática, que isso não era, nem passava pela cabeça dos dirigentes dos tribunais daquela época, que um tribunal tinha que ter um setor de informática. Dois, investimento também, claro, em treinamento, em pessoal e tal. Dois, você tinha que ter também a segurança disso, né? Porque, e até se dizia assim, não, mas essa não é uma preocupação válida, porque segurança no computador talvez seja até maior do que a segurança no processo físico, que a qualquer momento alguém bota debaixo do braço e some com ele, Sim. desaparece, arranca uma folha, come uma folha, como eu vi uma vez um advogado fazendo lá na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Enfim, então, esse tipo de preocupação, hoje, isso mudou ou essas preocupações ainda são as mesmas? Investimento de um modo geral, equipamento, pessoal, treinamento e segurança de dados e tal. Essas ainda são as preocupações de você hoje ou hoje a realidade é outra, completamente diferente? Vamos lá. Eu passei um tempo em Pinheiro, na segunda vara de Pinheiro, e eu tive a oportunidade de lá, foi uma situação peculiar, onde eu trabalhei na secretaria. Então, eu trabalhava fazendo a rotina de secretaria. Então, isso que o senhor citou aí, eu vivi. Por exemplo, vamos lá, a gente está falando de segurança, então vamos lá. Eu vivi isso e pude perceber algumas coisas que não era muito, que a minha cabeça de pensar a programação, a segurança da informação,
pensava e que alguns colegas às vezes nem ligavam para isso. Eu pensava, por exemplo, toda vez que você ia juntar, pega o processo físico e que você vai juntar, o advogado chega com uma petição de 10 páginas e você vai juntar, qual é a rotina? Você pega, vai para o final, pega o último número da última página, digamos que seja 50, e aí, a partir da primeira página dos documentos que estão sendo juntados, você vai colocando 51, 52, 53 e tal. Só que, o que acontece? Por vários motivos, às vezes a demanda é muito alta, você poderia acabar esquecendo de numerar, e aí pular algumas páginas, ou como já aconteceu algumas vezes, de partes, advogados, ou algumas páginas sumirem por qualquer motivo que seja. Então, o que eu comecei a fazer? Eu bolei um esquema. Eu fiz um carimbo que carimbava a página 4 com a página 5 e eu juntava as duas e carimbava a borda de uma com o começo da outra. Então, eu sabia quando uma página saía do lugar. Se eu desconfiasse que um advogado ou uma parte, ou sei lá, ou voou uma página, se alguém tivesse dúvida, ei, peraí, tá faltando uma página aqui, o que eu ia fazer? Eu ia, tipo, tentar alinhar uma página com a outra e ver se o carimbo alinhava, porque a metade do carimbo ficava numa página, a outra metade na outra. Então, isso aí foi seguido, né, pelos colegas e tal. Aí agora a gente vem para o processo judicial eletrônico. Como é que funciona hoje no tribunal e em todos os tribunais, porque a gente tem, professor, a gente tem grupos de Telegram, de WhatsApp, né? E de pessoas da área de informação que a gente se comunica de todo o país. Existem determinações e orientações do CNJ com relação a várias situações. Por exemplo, quantitativo mínimo de pessoal de informática. Hoje existe um quantitativo mínimo. Na informática do tribunal, hoje, nós temos um efetivo bom, mas ele ainda é minimamente inferior ao ideal, ao adequado do CNJ, só que ele está muito próximo. Outra coisa, diretrizes de segurança que o CNJ coloca para nós, metas de segurança, além daquilo que eu lhe falei, a questão da governança. Então, o que acontece? Quando o senhor pergunta assim, a preocupação com segurança, ela é a mesma ou ela mudou? Na verdade, ela multiplicou-se muito, muito. Por quê? Porque aquele processo que antes estava numa vara lá do interior do Maranhão, por exemplo, eu vou usar Pinheiro porque é onde eu servi. Aquele processo que estava em Pinheiro, ele só poderia ser acessado por algum servidor da vara ou os advogados que ali trabalham. Com o processo eletrônico judicial, ele pode ser acessado de qualquer lugar do mundo. Então, o que acontece? Se houver qualquer falha de segurança, ou não apenas uma falha, mas se houver o que a gente chama de cracker, né, que é o hacker que tenta fazer o mal, para ficar numa linguagem bem acessível aqui, né? Se houver um ataque com o objetivo de prejudicar, com o objetivo de roubar dados, de vazar dados, esse ataque pode vir de qualquer lugar do mundo. Ele pode vir dos Estados Unidos, de Israel, da Rússia, do Canadá, da Argentina, pode vir daqui do Brasil, de qualquer estado. Então, o processo ele ficou exposto para o mundo, porque o sistema expõe para o mundo, porque é necessário expor para o mundo. Nós, diariamente, liberamos acesso para lugares, por exemplo, existem sistemas que só podem ser
acessados do Brasil. A gente determina isso lá na informática. Eu vou dar um exemplo assim, o jurisconsult, um exemplo aqui, o jurisconsult. Se alguém, e acontece bastante isso, se alguém está na Espanha e precisa necessitar o jurisconsult, eu tenho que liberar aqui. Enquanto eu não liberar, ele de lá não pode acessar. A videoconferência é uma coisa muito recorrente. Às vezes tem audiência que o advogado, e isso acontece muito, tá? Tem audiência que o advogado está em Portugal, está no Canadá, em outro país. E aí é solicitado com antecedência para nós que a gente libere para um IP específico. E aí, como tem pessoas que talvez não saibam o que é um IP. O IP é uma identidade única do seu acesso, do seu computador, em termos muito precários, né? Claro que não é só isso, mas é como se fosse a identidade do seu computador. Então, a gente libera esse IP para que naquele dia específico, naquele horário específico, aquele advogado possa acessar o sistema de videoconferência do Tribunal do Maranhão para fazer essa audiência. Aliado a isso, a essas políticas de segurança, o investimento em material, em equipamento de segurança, também vem crescendo assim exponencialmente. Hoje, inclusive recentemente, professor, agora, há umas 3, 4 semanas atrás, nós inauguramos um novo data center. O que é um data center? Assim, para o ouvinte leigo saber, o data center é aquele local central onde ficam os principais servidores, os principais computadores, onde ficam armazenados os sistemas, os arquivos processuais, enfim. Então, nós inauguramos um novo aqui no fórum. Então, nós temos hoje um data center chamado de principal na sede do Tribunal de Justiça e um novo agora aqui no fórum. Isso tudo para quê? Para a gente fazer a chamada redundância de dados. Para a gente ter, se por qualquer situação você perde a conexão com o principal, a gente tem aqui o secundário para poder dar segurança e aquela palavrinha que eu falei no começo, disponibilidade. Os sistemas do Tribunal de Justiça precisam estar disponíveis ao profissional, que é o advogado, e ao cidadão. O máximo de tempo possível. Então, ainda na sua pergunta, a preocupação com segurança multiplicou-se e o investimento em segurança, em equipamento, também aumentou muito, aumentou demais, porque a demanda exige isso. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. Jean Francisco Nunes, do Tribunal de Justiça do Maranhão, da parte hoje, né, de informática do Tribunal de Justiça do Maranhão, embora, como ele já disse, ele já tenha trabalhado também na parte operacional ali da secretaria de uma vara lá em Pinheiro e tal. É bom isso, não é, Jean, porque você passou a ter a visão não só do programador, né, do analista, mas também do usuário dos sistemas, né? Porque às vezes há esse conflito, não é? O usuário está querendo uma coisa, o programador faz uma outra que é próximo daquilo, mas não é bem aquilo. Então, essa oportunidade que você teve de atuar dos dois lados do balcão, isso certamente qualificou ainda mais o teu trabalho, a ponto, inclusive, de você ter levado também o inverso, né? Levado a tua experiência de programador, muito analítico, 0 ou 1, para usar lá nos processos físicos, essa invenção do carimbo, muito legal. Até já valeu aqui a entrevista, já pagou o ingresso da entrevista, porque quem estiver nos ouvindo, por exemplo, que atua na área do executivo, que lá ainda não tem o processo eletrônico, o processo administrativo é
ainda é em grande medida físico, né? Essa ideia aí do carimbo é sensacional. Então, de fato, não é, Jean, você ter trabalhado dos dois lados do balcão, isso qualificou mais teu trabalho, ou não? Ah, com certeza. Ah, inclusive, professor, eu vim a fazer o curso de Direito, que foi onde a gente se conheceu, quando eu voltei de Pinheiro. Quando eu voltei de Pinheiro, porque lá eu entrei no tribunal em 2006 e já na área de informática, trabalhando com programação. Como eu falei, ao lado do colega Paulo Rocha. E aí fui para Pinheiro em 2010. Fui para Pinheiro em 2010 e como lá não tem informática, eu trabalhei na parte de secretaria e lá eu trabalhei com o doutor Júlio César Lima Prazeres, do cabelo grisalho, branquinho. Nós trabalhamos juntos lá na segunda vara. E assim, lá, o que eu fazia? Além da rotina de secretaria, eu fazia audiências com ele. Então, esse trabalho de fazer audiência com o doutor Júlio César, e como era. Lá só tinha duas varas, a primeira e a segunda vara. Então, a gente fazia audiências cíveis, família, e audiências criminais também. Foi me dando, na verdade, foi buscando aquele desejo de infância, né? De ser um operador do direito, porque ali eu não era um operador do direito. Ali foi despertando a vontade de ser um operador do direito. Agora, sim, é uma experiência única fazer audiência à moda antiga, vamos dizer assim. A gente fazia a audiência à moda antiga. Quem conhece o doutor Júlio, que é o doutor Júlio César, sabe que ele é imparável. Doutor Júlio é assim, ele chega, se tiver 50 processos na mesa dele, com 10 minutos não tem mais, porque ele já despachou. Ele é elétrico. Então, a gente começava a audiência às 8 horas, e assim, já teve dias que nós começamos a audiência às 8 horas e a gente saiu meia-noite do fórum. Porque teve uma audiência que começou às 6 horas da tarde, por exemplo, e aí era muito complexa, tinha muita gente para falar e muita argumentação de advogados, e essa audiência entrou para a história, não só pela duração, mas porque houve muito embate por parte dos advogados. E aí eu fiquei olhando assim, nossa, isso aqui é muito legal. Isso aí é muito legal, isso aqui, sabia? E lá eu comecei a dar também pitacos para o doutor Júlio. Doutor Júlio, que tal se a gente começar a gravar as audiências? Não existia ainda a gravação de audiência. E aí nós começamos a fazer o seguinte, quando você ia ouvir testemunhas, a gente gravava. Então, tinha parte que era gravado, parte que não era gravado. Tudo ele ia concordando. Então, eu comecei a auxiliar a secretaria a usar as ferramentas que, por exemplo, o Word dava. Vou dar um exemplo para o senhor aqui, professor. Numa cidade como Pinheiro, hoje já tem bem mais, mas na época, lá nos idos de 2010, tinha aproximadamente 100 advogados. Você conhecia praticamente todo mundo. Então, na hora de fazer a ata, ao invés de eu digitar advogado fulano de tal, eu já criava uma que a gente chama de macro no Word, que eu colocava ADV02, que eu já sabia que era o advogado. Então, quando eu dava o espaço, o próprio Word já substituía e já colocava o nome completo com a OAB. Então, eu criei um banco de dados dessas coisas que eram comuns. Por exemplo, tinham termos que iam em sentenças que eram comuns em todas as sentenças. Então, ao invés de digitar de novo,
e de copiar e colar, você cria um bloco, uma macrozinha, e aí você vai compartilhando isso com os colegas, e os colegas vão ficando, isso, nossa, agiliza demais. Então, isso começou a agilizar as audiências, começou a otimizar, a gente começou a poder fazer mais audiências, porque a gente começou a usar a tecnologia da informação e os programas em favor da produtividade. E assim, quando eu voltei de lá, eu vim fazer o curso de Direito. Foi onde eu tive o prazer de conhecer o senhor como meu professor de Teoria Geral do Processo. Inclusive, foi o meu primeiro professor que me entregou a minha primeira camisa do programa Top 5, né, que o senhor ajudou a elaborar, né? E eu pude aqui, durante o curso de Direito, fazer um encaixe triplo entre o fundo, que nós nos chamamos de porão, a nós mesmos, quem trabalha na informática, que ninguém vê, ninguém sabe, né? O que informática, quem é? Você não é conhecido. É entre o porão, aqui a informática, entre a ponta, que é lá o jurisdicionado, o atendimento, você vê. Olha, professor, vou contar uma experiência aqui, por exemplo, já fizemos audiência com o doutor Júlio, que quando terminou a audiência, o juiz percebeu que a parte estava muito incomodada e ele perguntou, você está bem? Pensou que ela estivesse passando mal. Aí ela disse, não, é que o carro dela só vai até 10 horas, e já era 10h30, e ela só poderia voltar agora de carrinho, que é mais caro, e ela não tinha dinheiro. E o juiz tirou o dinheiro do bolso dele e deu para ela. Disse, não, tá aqui, não se preocupe com isso, não. Fique aqui, fale devagar, não se preocupe que você vai voltar. Então, eu vi essas coisas, entre outras, muitas outras coisas. E, ao fazer o curso, eu pude ver aqui o que liga, o que liga, né, a parte da informática, da segurança da informação, os sistemas de informação com a ponta, o jurisdicionado. Então, o que é esse meio aqui? Minha esposa é advogada e eu também vivo isso aqui. Então, o que acontece? A parte do direito, eu nunca quis ser advogado, eu sempre quis lecionar na área, e os colegas de turma sempre perguntavam, mas por que tu não quer ser advogado? Eu disse, não quero. Eu quero, eu tenho paixão por, além do direito da informática, por educação. Então, eu pude ver ali a linha que liga o que eu faço com o que o juiz e o colega técnico, analista, faz lá na outra ponta, que é essa parte teórica, técnica, que o senhor dá aula e ministra tão bem. Mais uma contribuição sua, né? Duas, né? O início lá das gravações, das audiências, e essa utilização de macros do Word, que é uma ferramenta, né, que pouca gente usa realmente e que agiliza muito essas tarefas que são repetitivas, que você não precisa estar repetindo. Eu lembro, doutor Jean, o primeiro sócio que eu tive na advocacia, que foi lá no Rio de Janeiro, eu comecei nesse escritório como estagiário, depois fui contratado como advogado e terminei como sócio do escritório. E o sócio master, né, o dono do escritório, quem começou toda a estrutura, hoje é procurador do município do Rio de Janeiro, já aposentado. Curioso, Jean, é que ele aposentou da Procuradoria do município e parou completamente de advogar e foi fazer o que ele queria desde adolescente, que era psicologia. Ele se formou em psicologia e hoje é psicólogo. Olha que coisa louca, né? Mas, enfim, o doutor Miguel Grimaldi Cabral de Andrade.
e ele sempre foi um apaixonado também pela informática, embora nunca tenha feito nenhum curso e tal, mas sempre gostou muito, sempre muito curioso. E assim que começaram os primeiros editores de texto, eu lembro que a gente lá no nosso escritório estava sempre na frente, as primeiras redes internas de computadores a gente teve no escritório, eu não me lembro o nome agora, mas eu lembro, por exemplo, do primeiro editor, que era, acho que o Carta Certa, muito antes do Word e tal, e ele sempre dizia, rapaz, esses programas, eles nos dão assim um monte de ferramentas. A gente simplesmente passou da máquina de escrever para o computador, mas a gente ainda está usando o computador como se fosse máquina de escrever. E isso fica muito claro nessa tua fala em que você diz, por exemplo, que tarefas repetitivas podem ser agilizadas e muito com uma pequena ferramenta que está perdida aí dentro do Word, que é as macros. Para os nossos teleouvintes, Jean, não só operadores do direito, que a nossa audiência, a audiência é bem eclética, até porque a proposta do programa é essa, é levar o direito de forma descomplicada para o cidadão, não só para o profissional do direito, para o operador do direito. Que outras dicas tu teria além dessa? Tarefas repetitivas? Use as macros lá do hoje. É bem intuitivo, é bem fácil. Terias outras recomendações nesse sentido? Vamos lá. Professor, antes de responder essa pergunta, espero que eu não esqueça, porque a idade vai levando a memória junto, né? Se eu esquecer, o senhor me lembra, por gentileza. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria falar sobre uma coisa que o senhor comentou agora, que o programa ele é para o cidadão, né? Esse programa aqui, ele é feito, o alvo, né? O objetivo é o cidadão, é aproximar o cidadão desse mundo nosso, né? Que é o mundo do direito, do jurídico e tal. Então, eu pensei muito rapidamente aqui nisso que o senhor falou e me lembrei que durante a minha faculdade de Direito, uma, uma coisa, como é que eu digo, um assunto me chamou a atenção lá na disciplina de filosofia jurídica. E eu escrevi um artigo, e esse artigo foi, inclusive, publicado, sobre a linguagem jurídica, sobre a questão da linguagem jurídica e como ela pode ser um obstáculo ao acesso do cidadão à justiça. E nesse artigo eu analisei uma sentença de um juiz do estado da Bahia, em que nessa sentença é sensacional, é sensacional, né? Nessa sentença, ele, ao perceber que era um processo onde um lavrador comprou um celular e o celular parou de funcionar. E o lavrador só foi lá pedir que dessem ou o dinheiro ou um outro celular de volta. E o juiz, na sentença, ele fez uma coisa maravilhosa. E esse meu artigo, ele pega partes da sentença, e aí eu vou fazendo umas ligações com Piaget e alguns outros educadores e outras pessoas também do mundo do direito que já estão observando isso, professor. E aí eu vou aproveitar já para responder, começar a resposta à sua pergunta. Dicas, né? Questão de dicas, tal. Vamos lá. Hoje no tribunal, eu vou voltar para a história do artigo, professor. Se eu conseguir, vamos lá. Se a minha memória deixar. Mas, iniciando a resposta à sua pergunta das dicas, vamos lá. Este programa é um programa que tem uma função social enorme, que é levar... Outro dia eu assisti também a entrevista do querido professor Araújo, professor Francisco, que o senhor também entrevistou aqui, também foi meu professor, e você vê que a contribuição deste programa está em fazer com que o cidadão perca o medo e talvez até se interesse.
Então, o que acontece? A primeira resposta para a sua pergunta. Nós temos hoje no tribunal o Toada Lab. O que é o Toada Lab? É um laboratório de inovação, que o coordenador é o Dr. Ferdinando, e eu sou laboratorista também, eu faço parte do Toada Lab. E lá eu estou no núcleo de facilitação da linguagem. E hoje existe um recurso que a gente chama de Visual Law, em inglês. Também é chamado de Legal Design. Mas, traduzindo e colocando em termos nossos, né, é o quê? É tornar os documentos judiciais mais acessíveis à população. Então, esta seria uma primeira dica. Seria que os colegas das unidades judiciais e os magistrados, até mesmo os advogados, porque eu tenho, inclusive, como eu disse, minha esposa é advogada, a gente tem procurado fazer, ela tem procurado fazer os documentos dela, como é que eu digo assim, de forma mais amigável, porque assim, você vê muito magistrado reclamar de petições, aquelas petições, nossa, cheia de jurisprudência e coisa, e às vezes tem 50 páginas de jurisprudência e o teu pedido está ali escondido lá embaixo e tal. Então, o que acontece? Hoje, você tem o Visual Law, né? Que é o quê? Você fazer documentos judiciais com letras maiores, colocando desenhos, retirando termos que não são do conhecimento popular. Por que eu vou colocar patrono, causídico, se eu posso colocar advogado? Por que eu vou colocar expressões em latim, se eu posso já colocar a expressão que ela é conhecida, né? Então, isso, nas unidades judiciais, já está sendo trabalhado. Está muito embrionário ainda, está começando, mas já existe no Toada Lab esse núcleo e algumas unidades judiciais demandam. Há algum tempo atrás, teve uma unidade judicial, se não me engano, de Paz do Lumiar, que demandou para nós um modelo de intimação em Visual Law. Não existe ainda, professor, um termo em português para esse tipo de documento, por isso eu preciso falar. Mas assim, demandou para nós, solicitou que a gente elaborasse um modelo de intimação em linguagem amigável. Imagina eu trabalhei, como eu disse para o senhor, em Pinheiro, tinham vezes que eu saía para ajudar o colega que era oficial de justiça. Então, eu ia com ele pedia ajuda, porque, nossa, é muito trabalho. Então, eu saía para ajudá-lo. Muita gente analfabeta no interior do estado. Aqui em São Luís, a gente tem uma outra realidade. Você entrega uma intimação, uma citação, às vezes a pessoa já sabe até o que é. No interior, quando você chega com uma citação e entrega, a pessoa não sabe ler. Não sabe ler. Agora, repara só, professor, se ela não sabe ler o básico, meu Deus, que confusão é aquela leitura de uma citação cheia de termos técnicos, termos jurídicos, meu Deus. Então, assim, uma primeira dica seria aos colegas que vão nos ouvir, aí mais para o Poder Judiciário mesmo, que começassem a pesquisar e, se quiser, demandar o Toada Lab, que está disponível para qualquer unidade judicial. Demandar, pedir, olha, prepara para mim um modelo de intimação, um modelo de citação, ou então melhora para mim aqui esta sentença, o que eu posso mudar aqui nessa sentença sem alterar o conteúdo,
mas passando a informação. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado demais e foi o artigo que eu escrevi, porque é uma coisa que me interessa muito. É importante que o cidadão comum saiba o que está sendo dito para ele, o que está sendo decidido a respeito da vida dele, o que ele precisa ou não fazer. Isso é, nossa, vital. Continuando, professor, tem uma coisa na área da segurança da informação que, assim, vamos lá. Hoje você tem antivírus, você tem firewall, que são programas que protegem o teu computador, tá? O Tribunal de Justiça, nos seus computadores, ele já instala isso por padrão, além das outras camadas de segurança, tá? Só que nos escritórios de advocacia ou na casa do jurisdicionado, nós não temos como interferir nem saber como funciona. Mas é importante que você tenha, você advogado, você que é parte, no seu computador, um antivírus atualizado e confiável e um programa chamado Firewall, também atualizado e confiável. Porém, as invasões, os eventos os eventos de hackers, os eventos que prejudicam mais as pessoas, não são feitos assim de forma automática. Na maioria das vezes, professor, o que a gente percebeu é que tem uma conivência involuntária do próprio usuário. E aí eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, senhas fracas demais, data de aniversário, números em sequência, letras em sequência. Então, senhas que são muito fáceis. Qualquer programa que você chama de farejador, um programa que a gente chama de força bruta, né? Você roda um programa de força bruta que tenta adivinhar a senha. Então, o que a gente aconselha hoje? Você advogado, você cidadão, colega do Poder Judiciário, quando for criar sua senha, primeiro, quantidade de caracteres, no mínimo 8. No mínimo 8 caracteres, letras. Uma outra coisa que hoje é praticamente obrigatório, você precisa mesclar letras minúsculas, letras maiúsculas, números e símbolos. O que são símbolos? É um arroba, é a cerquilha, que é o hashtag, né? É um asterisco, pode ser um traço, o sinal de mais. Então, construir uma senha forte, isso aí já ajuda demais, muito. Uma segunda coisa que acontece muito, que as pessoas fazem, e que é perigosíssimo, é salvar a sua senha. Nossa, quando a gente vê isso nos computadores, dá até uma dor de cabeça. A pessoa vai, um site qualquer, vai lá, no seu site de banco, qualquer um lá. Aí lá o navegador pergunta, deseja salvar sua senha para usar depois? Aí você clica em sim, quero salvar minha senha. Não faça isso. Perigoso demais. Por quê? Porque outra pessoa que vem, se você compartilhar esse computador com alguém, basta a pessoa entrar no site, ou se de repente não for o computador, se for um celular e esse celular for roubado, a pessoa vai ter acesso. Então, eu diria que as duas principais mesmo, é cuidar de sua senha para que ela fique num número mínimo razoável de 8 a 10 caracteres, mesclando, misturando obrigatoriamente números, letras, as letras, pelo menos uma letra maiúscula, letras minúsculas e símbolos. Só isso aí, professor, já aumenta em 30%, 40%, 50%
como é que eu digo assim, a defesa do seu acesso. Perfeito. Doutor Jean Francisco Nunes, ele citou aí na sua resposta interessantíssima, o Toada Lab, do Dr. Ferdinando Cerejo. Já o entrevistei aqui 2 vezes, viu, Sim, Jean? sim, Sobre o Toada Lab, inclusive. sim, vi. O professor, querido amigo, que foi seu professor também, o Francisco Araújo, agora recentemente, sobre uma pesquisa muito interessante que ele fez, sobre dados que estão disponíveis aí para a população, e ele percebeu que havia ali alguns pontos interessantes para a gente pensar criticamente. E sobre o Visual Law, eu lembro que há muitos anos que eu venho fazendo um curso com uma certa frequência de redação de petição inicial, e desde lá do começo desse curso eu já plantava essa semente de que a redação jurídica ela tem que ser mais objetiva, menos técnica e principalmente mais agradável, né, de ler e tal. Eu lembro até uma vez, eu não sei se você chegou a ver isso, Jean, naquele programa que tinha do Jô Soares, que começou na Globo, depois foi para o SBT, depois voltou para a Globo. Uma vez ele entrevistou lá nos primórdios um advogado gaúcho que fez uma reclamação trabalhista, e ao invés de usar o texto normal, né, padrão de uma petição inicial, ele fez uma história em quadrinhos. Sim, E à época, isso daí já tem muitos anos, muitos anos. À época, a petição inicial dele foi indeferida, foi indeferido. porque porque fugia ao padrão, o padrão tinha que ser escrito e tal, jamais uma história em quadrinhos e tal. Então, tem essas resistências culturais também, que com o tempo, como você disse, ainda que de forma incipiente, mas vai se quebrando isso. Mas, enfim, e a sentença do lavrador, porque eu fiquei curioso e certamente os nossos ouvintes também, para você voltar para ela. Assim, esse artigo, nessa sentença, o juiz começou a. O juiz, na expressão popular, ele chutou o balde. Chutou o balde. Ele começou a escrever, tipo assim: olha, seu Jerônimo, vão dizer aqui que eu cometi. Vão dizer aqui, os advogados da empresa vão dizer aqui que eu fiz um negócio chamado extra petita. Não se preocupe, vou lhe explicar. Eles estão querendo dizer que eu fiz mais do que você me pediu, que eu lhe dei mais do que você me pediu. Mas não se preocupe, vai ser assegurado o seu direito a ter o seu celular de volta e ainda vou lhe dar um dinheirinho a mais para pagar todo o transtorno, para compensar o transtorno que você teve, que alguns chamam a título de danos morais. Mas não se preocupe com esses nomes. Eu sei, professor, que a sentença inteira ela é uma leitura. O senhor falou uma palavra aí, agradável. Precisa ser agradável. É um assunto que eu acompanho já há algum tempo, inclusive agora eu estou fazendo já uma terceira graduação, eu estou fazendo uma graduação em letras, e eu já estou preparando o meu TCC para esse assunto, para ser o assunto da escrita jurídica, escrita judicial. E eu vou querer continuar trabalhando isso, porque é uma coisa que eu já peço para as pessoas há algum tempo, e eu já vi muitos magistrados reclamando. Assim, como o senhor falou também, professor, não dá para mudar isso do dia para a noite. Isso não vai mudar do dia para a noite. Existem termos técnicos, por exemplo, que são inevitáveis, eles vão ter que continuar. O direito positivado, ele é feito de normas que precisam usar palavras que têm vários significados, senão você, ao invés de construir uma frase em uma linha, você vai gastar 15 linhas, né? Então, às vezes, você precisa, assim,
usar expressões. Mas, assim, o que nós estamos buscando com relação a isso é melhorar, é facilitar, é dar mais acesso. É que o cidadão que pegue a sentença, ele não precise que alguém, uma pessoa que sabe ler, só não tem noção de quantos documentos judiciais, sentença eu recebo no meu WhatsApp de amigos, de colegas, dizendo assim, traduz aí para mim, o que aconteceu? Eu ganhei ou eu perdi? É quase todo dia. Eu tenho certeza que o senhor recebe também. Semana passada eu recebi, um colega mandou que a sogra dele recebeu uma sentença e ela não entendeu o que aconteceu. Aí ele mandou para mim. Aí eu disse assim, aqui não, aqui está dizendo isso, 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 isso. São pessoas que sabem ler, mas não entendem o que está dizendo ali. Então, o que a gente quer é que essa pessoa consiga ter esse acesso. É isso. E eu acho que nós estamos no caminho... o Toada Lab, né, tem feito um trabalho nesse sentido. Nós estamos no caminho para que isso seja a próxima temática. Ainda não é, mas que isso seja a próxima temática. E quando essa temática mudar, isso vai melhorar, inclusive para nós da área de informática. Porque imagina só, professor, hoje uma petição inicial onde você tem que anexar, sei lá, um documento com uma inicial com 100 páginas. Se você conseguir reduzir essa inicial para 20, 30 páginas, você ajuda até a infraestrutura do Poder Judiciário, porque é menos armazenamento, né? Menos armazenamento. Hoje nós temos, para guardar todos os processos do PJE, a gente gasta uma quantidade enorme de informações. São muitos terabytes, para quem entende desse termo de informática, são muitos terabytes para guardar. Imagina se a gente pudesse diminuir isso aí, não só, e aí eu não estou falando só de advogado, não, advogado, judiciário, todos, né? Todos têm que participar para que isso funcione, para que dê certo. Acho que seu áudio não está saindo para mim. Sim, verdade, eu esqueci de habilitar o microfone. Eu dizia que foi um papo extremamente agradável, pena que a gente chegou ao nosso limite de tempo, muito didático, muito fácil de entender sobre o que conversamos, e o melhor de tudo, ficou aquele gostinho de quero mais. Poxa, esse cara tem muita coisa para ensinar, muita coisa para falar. Precisamos ouvi-lo outra vez sobre esse mesmo tema ou sobre temas correlatos. Então, querido amigo Dr. Jean Francisco Nunes, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar conosco, e agora só me resta lhe deixar aí mais alguns minutos para suas considerações finais. Claro, professor. Primeiro, também quero agradecer o convite. Para mim é um motivo de muita honra. Apesar de eu ter tido a oportunidade de ser seu aluno só uma disciplina, queria ter sido aluno de outras disciplinas, mas assim, antes de fazer as minhas considerações finais, eu quero dizer para quem nos ouve aqui que o professor Heraldo é um fenômeno por onde passa, pela forma como conduz as aulas, como dá suas aulas, como faz com que a gente preste atenção e aprenda. E assim, aqui vou soltar uma fofoquinha, tá? De bastidores. Quando você chega no 10º período, que a gente vai elencar, meu Deus, vamos fazer aqui quem são os melhores professores que nós tivemos, seu nome tá ali, tá ali. Se a gente tem uma lista de 3, 4, 5, seu nome está sempre ali, e é impressionante que está na lista de todos, de todos. É uma unanimidade. Mas assim, professor, agradeço novamente, quero reiterar a importância do programa, a importância do tema que nós conversamos, e dizer que também nós deixar aqui
fazer uma deixa que o senhor pode trazer outra pessoa, ou nós mesmos podemos conversar, ou talvez até 3 pessoas, se for o caso, sobre a questão da educação, do direito enquanto educação, né? As faculdades de direito, se eu estudo esse tema da educação, por conta do mundo do trabalho. O artigo 1º da LDB já fala isso, que as faculdades, a educação, ela é uma coisa tão complexa que ela tem que integrar família, trabalho, ensino, aprendizagem, enfim. E a gente tem acompanhado como as faculdades de direito, no geral, todas as faculdades, como elas têm se desenvolvido, se elas têm se preparado, se elas têm evoluído, se elas têm parado no tempo, se os alunos têm saído bem formados ou não, como é que isso tem acontecido, né? E junto a isso, o tema do que nós falamos hoje, que é de vital importância, a questão da segurança da informação. Eu tenho um livro, professor, a indicar a todos, chama A Teoria do Caos, a Máquina do Caos, que é do jornalista Max Fischer, saiu agora recentemente, que fala sobre essa questão de redes sociais, lidar com as redes sociais, perigo da desinformação e da falta de segurança na informação. É um livro muito bom, que eu estou degustando ele agora para poder me aprimorar mais no assunto. No demais, agradecer novamente e deixar aquele abraço, tá? Muito grato, doutor Jean Francisco Nunes. Conversaremos mais, sim, em breve, sobre esse e outros temas, inclusive os que foram indicados pelo meu amigo. Conversamos com o doutor Jean Francisco Nunes, servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão, sobre segurança nos sistemas judiciais. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.